Ela perder um pouco, talvez seja meio baixo. Tá. Boa noite, boa noite. Olá, sejam todos bem-vindos. Boa noite, gente. Boa noite. Olá, Priscila, tudo bem? Tudo bem? E você, como é que está? Estamos bem, graças a Deus. Então é hoje que nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, né? Como fazer as nossas escolhas de uma maneira mais assertiva. Como curso de arquitetura é um curso bastante que nós temos vários caminhos a seguir, né? É importante nós falarmos disso. Bem, nós vamos aguardar uns minutinhos para mais pessoas entrarem. Essa questão do horário, tá, Pri? Vai causar um pouco de Hum. confusão para geral, porque, Pois é, a gente tem fuso, né? De 1 hora de diferença. pois é. E aí que complica, porque essa questão do fuso horário dá bastante trabalho. Imagine que nas lives que eu fiz anteriormente com a Eveline era só para o pessoal aqui de Rondônia e todo mundo se confundia com a questão do horário, entravam depois e tudo, né? Enfim. Mas vamos deixar a live salva, que daí quem não conseguir assistir agora, gente, né, no ao vivo, depois Isso. assiste quando puder pelo IGTV. Bem, eu acho que a gente já está alguns minutinhos aqui, né? Então eu acho que a gente Sim. já pode começar a se apresentar e dar sequência à live. Tudo bem para você, Priscila? Tudo ótimo, maravilhoso. Então, ok. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Cassiane Moreto, eu sou arquiteta e urbanista, sou educadora e palestrante na área de arquitetura, já há 11 anos trabalhando com isso. E eu vejo constantemente os alunos precisando de auxílio no entendimento de que caminho seguir, uma vez que a arquitetura é tão abrangente, né? E nós temos aqueles paradigmas do ser humano, né? Onde eu Sim. estou, quem eu sou, o que realmente eu quero para mim, e para nós não cairmos no que diz respeito às influências da sociedade, ou que a demanda da sociedade, ou cair no erro de acabar fazendo aquilo que uma pessoa que não eu mesma quero para mim, né? Então é uma situação bastante complexa, né? E é bastante importante nós falarmos sobre isso. Bem, pessoal, então nós precisamos aqui entender que a arquitetura ela tem muitos campos a serem seguidos. E quando nós falamos de profissão em geral, a sociedade, ela às vezes nos pressiona para um determinado caminho e é complexo às vezes você fazer aquilo que tua mãe quer que você faça, aquilo que teu pai quer que você faça, e a gente não escolhe em geral aquilo que não é que acho que até uma grande maioria acaba escolhendo aquilo que realmente quer para si. Só que no meio do caminho a gente descobre que tem coisas a mais, a gente pode seguir outros caminhos e a coisa se modifica. Eu, quando escolhi arquitetura, Priscila, eu escolhi por conta do paisagismo. Eu queria ser paisagista, descobri que eu queria lidar com plantas, fazer projetos sobre plantas, e aí, quando eu entrei na arquitetura, eu me apaixonei por tudo e acabei ficando sem saber o que eu vou fazer, né? Que caminho eu Para vou onde eu seguir? vou? Para onde eu vou? Então, assim, hoje nós vamos estar falando sobre isso e eu vou deixar a Priscila se apresentar para depois dar sequência no conteúdo propriamente dito, tá? Já convida aquele seu amigo que você sabe que está precisando tomar uma decisão, seguir um caminho certo, para vir para a live. E aí vai saber um pouquinho mais desse assunto hoje. E aí, Priscila? Então, meu nome é Priscila, como você já me apresentou. Eu sou engenheira de produção, de formação e de segurança do trabalho e atuei nessa área por 10 anos.
E do ano passado para cá, eu tinha já um desejo latente no meu coração que eu queria seguir a área da psicologia, essa área que envolve pessoas, e eu me descobri no Eneagrama. Então, essa sabedoria, foi um divisor de águas para mim. Eu sou uma antes e uma depois do Eneagrama. E eu me apaixonei tanto e fez tanto sentido para mim, para minha vida, que eu gostaria de dividir isso com o mundo inteiro. Então, eu sou uma pesquisadora do Eneagrama, como você bem colocou, e vivencio o Eneagrama na minha vida e quero migrar de carreira justamente para atuar naquilo que o meu coração bate mais forte. Então, eu também estou passando por isso de mudar minha carreira por conta de um sonho, por conta de uma vontade latente no meu coração. Ai, muito legal. Então, né, gente, a gente colocou lá o tema como sendo assim, a prosperidade na arquitetura. E esse tema é muito profundo, porque o que eu quis dizer com aquilo era prosperidade na sua vida profissional. Como que a gente alcança isso? Todo mundo sonha em alcançar a prosperidade, né? Mas e que seria realmente prosperidade? Porque nós temos o entendimento de que prosperidade é somente relacionada à questão financeira. E não. A prosperidade, ela é um todo, tudo aquilo que envolve a nossa vida. A sua saúde significa prosperidade na sua, enfim, a saúde é uma das coisas mais importantes, pelo menos para mim. Mas tem pessoas que levam em consideração a prosperidade financeira como sendo a mais importante, outras a prosperidade no amor, outros a prosperidade nas suas escolhas, enfim. Cada um considera um campo da prosperidade, né? E a prosperidade ela envolve esse todo, que é bastante complexo, que eu comentei para vocês. Só que para a gente ter prosperidade na nossa vida profissional, nós temos que compreender aquilo que realmente nos alegra. E é extremamente difícil nós mesmos entendermos o que nós realmente precisamos para a nossa vida, ou o que nós somos como pessoas, e aquilo que eu quero fazer que realmente me alegra. Eu estava relatando para a Priscila que eu tenho uma dificuldade absurda em decidir o que eu quero fazer, porque eu gosto de várias coisas. Então, por muitos momentos da minha vida, eu me vi enrascada mesmo, por não saber o que fazer, por não ter conhecimento de quem eu sou, de quais as minhas habilidades, porque todos nós somos seres humanos com diversas habilidades. Um atua numa habilidade, o outro em outro tipo de habilidade, mas e aí? Quando a gente pensa que a gente vai por todos os caminhos muito bem e a coisa pode ter problemas, né? Pode nos causar dor, sofrimentos, angústias, enfim. A arquitetura, gente, ela trabalha com vários ramos. Então, o arquiteto e urbanista, ele pode trabalhar como urbanista, paisagista, restaurador. O arquiteto ele pode fazer comunicação visual, design de interiores, design de móveis. Ele pode acompanhar, administrar obras. Você pode ser um arquiteto técnico, trabalhar na elaboração de laudos, fazer projetos arquitetônicos somente, né? Se empenhar na parte de fiscalização. Você pode ser um fiscal. Você pode também ser um pesquisador ou trabalhar em indústrias com a tecnologia de construções, onde o arquiteto ele ajuda a desenvolver produtos para a área da construção civil, ou também produtos na área de tecnologia mesmo. Então, nós, arquitetos, podemos atuar em todos esses campos, e são, assim, campos extremamente amplos também dentro de si. Aí você fala assim, Cássia, e os projetos em si? Aí abre mais um monte de situações para você. Imagine que na hora que você está fazendo sua escolha para trabalhar como projetista, você pode ser especializado em arquitetura hospitalar, você pode trabalhar com sustentabilidade, com acessibilidade somente. Outro dia eu vi uma aluna minha, coisa mais linda. Ela falou que ela é a arquiteta de interiores sustentável.
E eu falei assim, nossa, que coisa linda, né? Eu nunca imaginei, assim, as coisas vão abrindo, 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 possibilidades e possibilidades. E aí, né? O que que eu quero para mim? São muitas as possibilidades. Aí você pode fazer arquitetura comercial, você pode se especializar em arquitetura residencial e seguir aquele foco. É importante falar para todos que hoje em dia é tanto conhecimento que nós temos que agregar que se você escolher um foco e tomar uma decisão e seguir aquele caminho, é muito melhor para você. A gente pensa assim, ai meu Deus, eu preciso ganhar dinheiro. Se eu focar aqui numa área só, eu não vou ter dinheiro. As pessoas se enganam com isso. O tempo de estabilidade de qualquer profissional no mercado é 5 anos. Então, você já tem que se preparar para ter esse período para que os seus clientes vão te conhecendo. Existem pessoas que já dominam muito bem as ferramentas. Da internet e conseguem divulgar muito bem seu negócio e crescem mais rapidamente. Mas a média, assim, é 5 anos para você formar teu nome, ficar conhecido. E aí, como é que vai ser essa questão da escolha, né? Se você abraçar o mundo, você vai ter que estudar muito, várias coisas, se desdobrar, viver cansado, estressado, e ainda muitas pessoas acabam cobrando de forma errada. Então, você só vai ter desgaste na sua vida, vai te ocasionar dores. E aí, Uhum. evitar as dores é uma das situações mais importantes para nós alcançarmos a prosperidade. Porque prosperidade, ser uma pessoa próspera, é ser uma pessoa feliz, acima de tudo, né? E aí, Priscila, o que que você pode nos dizer para nos auxiliar? Bom, a prosperidade, assim como a Cássia já vinha falando, ela está relacionada diretamente com essa questão de abundância, né? Então, quando você tem plenitude no seu âmbito físico, mental, espiritual, material, você tem abundância disso, você se torna uma pessoa próspera. E a prosperidade é uma questão muito pessoal. Cada um vai julgar o que é prosperidade para si, assim como sucesso, né? Cada um julga o sucesso para si mesmo. E o enneagrama, na verdade, antes de eu falar do enneagrama, eu queria falar o seguinte, que a gente só consegue entender quando a gente está próspero ou não, quando a gente tem autoconhecimento. Porque sem o autoconhecimento, a gente não sabe para onde a gente vai. E aí acontece aquilo que você falou antes. A gente acaba seguindo o que os nossos pais colocaram para nós, ou o que a sociedade coloca para nós, e não seguimos o que queremos no nosso íntimo, no nosso profundo. Por isso, o autoconhecimento é muito importante. E o enneagrama é uma sabedoria que mostra esse caminho de autoconhecimento. O enneagrama, ele traz para nós, para quem não sabe aqui no enneagrama, que vou falar um pouquinho, só uma introdução pequena sobre o enneagrama, para que vocês possam entender o que é essa sabedoria. O enneagrama é como se fosse um mapa de autoconhecimento, em que coloca em uma mandala 9 eneatipos, 9 tipos de personalidade. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o que significa esse símbolo, essa mandala, tem tudo lá no meu canal do YouTube. Depois a Cássia pode colocar aqui, linkar esse canal, para vocês darem uma olhadinha lá sobre o que é esse símbolo, o que ele representa e tudo mais, tá? Então, essas nove eneatipos são 9 padrões de comportamento. 9 formas de você pensar, sentir e agir, sabe? Então, Priscila, quer dizer que só existem 9 tipos de pessoa no mundo inteiro? Não, né? Porque as pessoas variam conforme a cultura, conforme a família, conforme a criação, conforme os traumas. Mas esses 9 padrões são algo muito semelhantes. Cada eneatipo tem um padrão de comportamento, de pensamento, de motivação. E aí você consegue já começar a se entender de uma forma muito rápida. Então você não precisa ser um psicólogo ou um psiquiatra para você conseguir entender os anseios do ser humano. Com o enneagrama você consegue de uma forma mais rápida, mais assertiva. E é óbvio, né? O enneagrama não é uma dose de Rivotril, ele não é mágica. Ele é um mapa, mas quem tem que percorrer esse mapa somos nós. Ele não vai percorrer por nós.
Então, se a gente quer buscar o autoconhecimento, a gente vai ter que percorrer, vai ter que caminhar. E aí, o primeiro padrão, o primeiro agrupamento que o Eneagrama nos traz são os centros de inteligência, que são 3 centros de inteligência. E aí é o que a gente gostaria de abordar aqui nessa live, né, Cássia? Falar sobre esses 3 padrões, esses 3 centros de inteligência, que é uma coisa mais ampla, porque a gente não consegue colocar aqui cada eneatipo e suas habilidades. Aí depois, de repente, numa próxima, a gente consegue ir fazendo, dividindo os eneatipos, enfim. Mas aqui por hoje, nós vamos falar desses 3 centros de inteligência, que são o instintivo ou ativo, isso vai depender do autor que está falando sobre, o sentimental, que é o emocional, e o mental ou raciocínio racional, né? Então, esses são as primeiras 3 divisões que existem no Eneagrama, tá? Então, todo mundo tem a habilidade dos 3 centros, porque a gente pode relacionar com o nosso cérebro. Então, o sistema reptiliano é o sistema que comanda a ação, o ativo. O sistema límbico é o que comanda o emocional. E o neocórtex pré-frontal é o que comanda o racional, o mental. Então, como todos temos cérebro, todos processamos nesses 3 cérebros, que é o cérebro trino, conhecido assim. Então, todo mundo possui habilidades nos 3, mas uma delas é mais latente dentro de nós. E é sobre cada uma dessas que a gente vai falar agora. Então, vamos começar falando do centro ativo? E daí depois a gente relaciona aí algumas habilidades desse centro na Para quem arquitetura? está na live, tá? Vai ser assim, a Priscila vai explicar o tipo de centro de cada pessoa, desses 3 tipos principais, e aí eu vou correlacionar, fazer um link daquele tipo de pessoa com o caminho a seguir no curso de arquitetura ou como profissional de arquitetura, tá? Ótimo. Então, o primeiro centro que a gente vai dividir com vocês é o ativo. Esse centro, ele se baseia no corpo, no instinto. É o centro da ação e a energia está no presente. Então, eles aprendem fazendo. São pessoas que aprendem fazendo. Elas precisam ter controle da situação, controle do movimento. São pessoas que gostam de coerência, de ordem, de justiça, de verdade, honra, lealdade. São aquelas pessoas que falam assim, pacto de sangue, no fio do bigode. Essas pessoas, elas costumam estar nesse centro ativo. Então, elas gostam de identificar não conformidades, habilidades dessas pessoas, né? Identificação de não conformidades, garantia de qualidade. Elas gostam de normas, de procedimento, elas têm habilidades com isso, processos, né? Elas gostam muito de ter autonomia, de trabalhar com liderança. Então, são pessoas que estão voltadas para o certo e o errado. São pessoas mais da ação, pessoas que aprendem fazendo. Então quer dizer que só as pessoas do centro ativo que têm essas habilidades? Não. Todo mundo pode trabalhar essas habilidades dentro de si. Porém, essas pessoas do centro ativo têm essa habilidade mais latente, digamos assim. E o que a gente pode relacionar nesse centro ativo com a arquitetura? Ok. Quando a gente fala, então, dessas habilidades que você relata, né? Nós temos aí aquele arquiteto técnico que trabalha com as normas, com licenciamento, com acessibilidade, trabalha com gestão de projetos, né? Os fiscais, aqueles que fiscalizam obra, que fazem perícias, e aquele pessoal que trabalha realmente no desenvolvimento de projetos de uma forma mais técnica, né? Os urbanistas, né? São pessoas que precisam seguir muito à risca as questões técnicas. Então, tem uma série de responsabilidades aí, né?
Ótimo. Essas pessoas, com certeza, elas têm uma habilidade mais inata nessas questões. Então, se elas trabalharem por aí, elas com certeza vão se dar bem. O próximo centro é o centro emocional. Então, o cérebro dessas pessoas é o sistema límbico, que comanda, né? Que é mais latente, digamos assim. Então, elas se baseiam nas emoções, né? O humor delas muda conforme as emoções. Então, são pessoas que gostam de conexão com pessoas, que gostam de relacionamento. Então, para elas ficarem felizes, elas precisam se sentir compreendidas. Tá? Então elas têm essa facilidade com empatia, com perceber o que falar para o outro, com perceber o que o outro está sentindo, está pensando e fala adequadamente com o outro. Elas aprendem sentindo. Elas são muito do sentimento, elas precisam sentir para aprender. Então, quais são as habilidades aí dessas pessoas? Elas têm habilidades de ler o outro, entender o outro. Elas têm habilidade em compreender as necessidades humanas, em gestão de pessoas, resultados. Elas têm boa comunicação. Elas também têm muita sensibilidade e criatividade, uma criatividade para o belo. Tá? Elas se dão bem, muito bem na criação, no desenvolvimento, na parte artística. Então, são pessoas do emocional, elas precisam sentir. Pois é, Pri. Você sabe que esse tipo 2, né, ele se assemelha muito ao perfil geral dos profissionais de arquitetura. Porque nós precisamos desenvolver essas habilidades, quase todos os profissionais de arquitetura, de lidar com pessoas. Nós precisamos nos fazer compreendidos. Por quê? Como é que eu vou projetar algo e a pessoa não vai compreender? Então eu vi assim, quando você estava falando, eu fui vendo assim, os designers de interiores, que existem muitos projetos conceituais, né? Aí ele conceitua Uhum. toda uma ideia, e aí, de repente, na hora de executar, a coisa não fica do jeitinho que queria. Eu penso muito nos professores que precisam fazer uma leitura dos seus alunos, né, para poder passar um conhecimento legal, para ter essa percepção, eu digo até realmente sentir, né, o que as pessoas ali precisam naquele momento. Então, o professor de arquitetura, ele também precisa de muitas dessas habilidades, mas eu vi também a pessoa que vai trabalhar com comunicação visual, o designer de móveis, aquele pessoal que é da equipe de criação, sabe? Eu vi Uhum. muito, Uhum. muito, muito isso, e eu acho que se aplicaria a quase todos os tipos e caminhos aqui de arquitetura, né? Essa questão Uhum. burocrática não se encaixaria ali. Aí que eu Uhum. É no aí que eu, próximo. aí que eu queria comentar com você a respeito da minha percepção e do meu sentimento enquanto me descobrindo no que eu queria, né? No que eu Sim. era, no que eu Uhum. sou como profissional. Então, eu sou apaixonada por educação e me empenhei realmente em ser professora e sempre tive muito orgulho de trabalhar com o escritório de arquitetura, dava aula, aí num determinado momento da minha vida, onde eu estava trabalhando muito com pesquisa, muitas orientações de alunos para trabalho de conclusão de curso, eu gostei muito da gestão, da parte da gestão, da coordenação do TCC, né? Eu virei coordenadora do TCC e num determinado momento da minha vida eu fui convidada a ser coordenadora de curso. E nessa vivência como coordenadora de curso, me prometeram uma coisa e eu vivenciei outra. Então, olha que incrível isso. Eu estava assim, encantada que me disseram que eu poderia criar ideias novas para o curso, que eu
poderia desenvolver disciplinas, buscar coisas novas pelo mundo, conversar com as pessoas, atender os alunos, e de repente eu me pego numa função extremamente burocrática de ficar sentada, redigindo e reproduzindo documentos, sempre muito iguais, muito formatadinhos e tal. E essa foi uma situação que a princípio eu não pude perceber, sabe? Mas eu me vi presa e me vi. Aí o momento assim, eu atendi os alunos, eu resolvi as situações do curso e simplesmente trabalhava na reprodução de documentos e não conseguia criar nada. E aquilo passou a me incomodar, e eu não conseguia sair daquilo, e era sempre uma situação para mim muito dolorosa. E que acabou me fazendo mal, me fez mal à minha saúde, me fez mal a uma série de situações, só que eu não percebia. Eu não percebia que aquilo estava me machucando, que aquilo estava me incomodando. Eu percebi com o tempo que a coisa não estava indo bem. Eu já não estava mais feliz para produzir o que eu queria ou o que eu precisava. Eu me sentia amarrada, de repente me falava assim, olha, vamos fazer isso aqui assim. Aí eu passava um tempão fazendo tudo para ganhar e vencer aquele desafio que para mim era incrível, era uma coisa nova e tudo. Aí eu terminava e eles diziam, não, mas agora é outro modelo, vamos fazer tudo igual, mas diferente, encaixa tudo aqui. Ou seja, era uma série de repetições e aquilo foi Burocrático. causando um desgaste, uma dor e um sofrimento que eu não conseguia compreender. E eu percebi Sim. que quando nós não estamos fazendo aquilo que nos faz feliz, você prejudica a sua saúde, sua vida pessoal, sua vida toda vai para o brejo, parece que as coisas não fluem. Então, é importante mesmo nós nos conhecermos e sabermos o que nós queremos Uhum. para dar sequência naquilo, porque senão não tem como fazer, né? Verdade, verdade. E é isso que é a importância do autoconhecimento. A partir do momento que você buscou o autoconhecimento, você entendeu por que que aquele lance burocrático não te fazia bem. Por que que ficar amarrada, presa ali na sala, redigindo documentos e fazendo isso não te fazia bem? Porque ainda não sabemos seu eneatipo, mas acreditamos que o emocional é algo muito latente dentro de você. Então, quando você perde essa questão do relacionamento com pessoas, com a criação, com o novo, com o belo, com a criatividade, e fica Pois é. lá sentada, burocrático, um trabalho muito mais mental do que emocional, aí você acaba sofrendo por isso. Então, por isso que é importante o autoconhecimento. Talvez, se você tivesse esse autoconhecimento antes, você não teria assumido essa coordenação, né? Eu Você teria percebo, Cris. ficado no TCC e teria continuado nessa parte gostosa que te fazia muito melhor. Eu percebo que nós não temos consciência mesmo do que é importante de verdade para nós. Eu acho que é só uma Uhum, questão do amadurecimento. Eu aprendi muito começando a estudar mesmo essa questão. uhum, Eu precisava me conhecer, eu precisava me entender. Me incomodava o fato de gostar de tudo. Não, isso não é normal. O ser humano não gosta de tudo, ninguém gosta de tudo. Não pode que eu uhum. goste de tudo. E, na verdade, eu descobri que eu não gosto de tudo. Eu Verdade, tenho uma verdade. pitadinha de cada coisa, mas eu tenho aquilo que me faz bem, que me deixa feliz, que Uhum, me alegra. Então, falar exatamente. com os alunos, dar aula, todo dia trazer uma novidade para eles, aquilo me alegrava. Fazer papel chato toda hora, para refazer papel chato toda hora, porque agora já não é mais esse modelo, agora a gente tem que fazer outro modelo, e agora é outro modelo. Gente, não dava para mim. E a Incrível. criação, E onde é é que fica a incrível criação isso. nisso, né? Porque você sabe que você tem que executar uma determinada tarefa. Para mim, executar, tá tudo bem. Eu aceito, é aceitável. Agora, você executa um monte de tarefas e, de repente, aquilo não serve mais. Você joga fora. Aí você tem um desgaste emocional e você refaz tudo diferente. Aí, de repente, joga tudo aquilo fora. Parece, assim, perca de tempo. Então, eu me descobri realmente
não aceitando esse trabalho muito burocrático, sabe? Sim. E E foi isso faz um surpreendente link para com o mim. nosso. Uhum, e isso faz um link com o nosso próximo centro de inteligência, que é o mental, né? É, E o centro de inteligência mental, ele se baseia no quê? Se baseia no pensamento, no racional. esse é o Então, o terceiro tipo, né, neocórtex Pri? é a terceira subdivisão ali do eneagrama. Então, temos o ativo, o emocional e o mental. Então, esse é o terceiro e último. O mental, as coisas fazem sentido para eles quando tem lógica, É. quando tem estratégia, quando é burocrático, quando tem passo a passo. Então, Uhum. as peças precisam se encaixar para fazer sentido. Que no emocional não é assim. No emocional precisa ser sentido. No mental precisa ter compreensão. O mental ele precisa compreender para estar ok para ele. Então, eles aprendem compreendendo. O sentimental, o emocional, aprende sentindo. E o Uhum. ativo, que foi o primeiro que a gente falou, ele aprende fazendo. Então você vê, aí já temos questões para a gente se analisar e se auto-observar. Então, como que é para o mental? O mental, ele tem dificuldade com as incertezas, com não ter o controle sobre as coisas, mas esse controle das diretrizes. Então, quando ele fica muito livre, assim, ele não tem a certeza do que vai acontecer, ele não sente segurança e isso não é bom para ele. Já para uma pessoa que é mais do emocional, gosta desse impossível, do que pode acontecer, dessa surpresa. Para o mental não é bem assim. Ele não gosta muito de surpresas. Então, ele tem habilidade aonde? Ele tem habilidade na análise, no planejamento, né? Eles gostam de organizar a estratégia, em sistematização, em aplicação de metodologias. Nessa parte da segurança, eles também são muito bons, né, em pensar o que é seguro, o que é segurança. Alguns deles têm muita facilidade no trabalho em equipe, outros já preferem trabalhar sozinhos, tá? Eles gostam muito dessa questão da inovação e também se dão bem nessa questão de eventos, alguns deles. Então, isso que é legal, de ver que como que pode, você que pensava que gostava de tudo, porque tudo te fazia bem até então, quando você se depara num trabalho mais burocrático, mais ali sentada na sua cadeira, no seu escritório, tendo que redigir documentos e só fazer documento, essa parte mais burocrática, aí teu coração não estava preenchido. Porque teu coração precisa de quê? De pessoas. Ele precisa de criatividade. Ele precisa dessa questão de inovação, Outro novidades. dia que eu percebi que devem ter alguns anos que eu tento me organizar e ter uma planilha financeira para controlar item por item da minha vida. E eu não consigo, não O consigo. mental Aquilo adora não é planilha. para mim. Você vê, né? Não Gente, eu queria significa que a gente avisar. não pode trabalhar essas É, habilidades, É né? verdade. Eu queria avisar a todos vocês que estão aí que eu estou lendo todas as falas de vocês. Eu só não estou interrompendo e comentando as falas, porque é para não atrapalhar as explicações que são tão importantes, que agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Mas eu estou vendo todas as falas de vocês, eu agradeço muito a participação e espero que a gente possa ajudar vocês aí no entendimento do autoconhecimento, né? Então, Pri, a respeito desse terceiro tipo, né? Eu me Terceiro centro, lembro centro. os terceiro Centro de centro, inteligência. Isso. centro de inteligência, isso. Terceiro centro de inteligência, se encaixariam as pessoas que trabalham mais desenvolvendo a parte prática mesmo dos projetos no escritório, aquelas pessoas que trabalham no serviço público, que são profissionais aí concursados, que eles se mantêm com a estabilidade, que eles têm aquela tranquilidade, que eles têm uma cartilha a seguir, né? Tem uma série de regras, não pode estar mudando toda hora, como quer, ou, né? Então, talvez eles se sintam mais seguros trabalhando nessas áreas de atuação mesmo, né? Eu
consegui ficar 2 anos num trabalho no estado, mas foi meu limite também, porque eu me vi improdutiva. Para mim, repetir, repetir, repetir mesmo, parece que eu não estou aprendendo, eu tenho sede de aprender. E eu acho que o arquiteto, em geral, ele tem muita sede de aprender, né? E aí a gente se vê numa situação assim de carência mesmo do entendimento para esse autoconhecimento. Eu propus essa live e chamei a Priscila porque, para mim, o meu processo de autoconhecimento foi muito importante para descobrir o que eu queria fazer. A Eveline comentou no começo da live que nós, profissionais deste campo, nós temos uma tendência absurda a sermos extremamente generalistas. Nós nos formamos e nós queremos trabalhar. E aí eu falo assim, não, o que vier, tá bom. Eu quero fazer casa, eu quero fazer comércio, eu quero fazer hospital. O que entrar, eu tô fazendo. E esquece que quando nós nos formamos em tudo na nossa vida, você precisa se especializar. Vamos tomar como exemplo o médico, né? Tem lá o clínico geral, que seria o arquiteto geral, e tem as pessoas que vão se especializar. Com um cardiologista, o outro vira um ortopedista e assim por diante. Na arquitetura, precisa ser da mesma forma, porque nós temos de buscar um campo de especialização, onde você foque todas as suas energias, que a gente chama na arquitetura nicho de mercado. Então você acha o nicho de mercado, faz aquela consulta, consulta o seu eu interior mesmo, pensa naquilo que mais te alegraria fazer e faz. Não tenha medo de fazer o que você sonha e deseja fazer. Porque o medo ele só existe na nossa cabeça, ele não é real. A partir do momento que você se dedica, se você divulga teu trabalho, você vai atrás das pessoas. Eu, quando cheguei em Porto Velho, eu fui de empresa em empresa me apresentar e falar com geral. E assim, eu conheci os meus contatos, eu conheci os meus clientes, tive a oportunidade de desenvolver projetos incríveis. E foi assim, dando a cara a tapa mesmo. Então, eu tive em uma convenção no Rio de Janeiro que falava de educação na arquitetura, onde a especialista de sustentabilidade do Museu do Amanhã, a empresa dela é um sucesso no país e no exterior. A empresa dela já está sendo contratada no exterior e ela fez todo o planejamento de sustentabilidade da obra do Museu do Amanhã, em Curitiba. E ela relatou o desespero e agonia das pessoas quando, há 10, 11 anos atrás, ela falou que o escritório dela ia trabalhar com sustentabilidade. E ninguém entendia muito bem o que é aquilo. Pouco se falava. Já tinha muita gente trabalhando com isso fora do país, mas no nosso país não tinha. E aí a pessoa se viu desafiadora, desbravadora mesmo. Ela desbravou um campo, um nicho de mercado que ninguém queria porque tinha medo, não conhecia. Então, ela encarou, foi adiante e em pouco tempo ela se tornou, ela e a sócia dela, né, um escritório de referência e não falta trabalho para ela. E ela disse que nunca faltou. Então, assim, se você realmente sonha fazer algo especial da arquitetura, por exemplo, eu não sou muito ligada a fazer residências. O meu campo de especialidade é comércio e instituições. É o que eu mais fiz na minha vida, é o que eu mais gosto de fazer, é aquilo que me alegra de fazer. É ir lá no comércio, fazer. Eu vejo as lojas dos meus clientes aumentando o fluxo de cliente e enriquecendo tudo, o ambiente lindo, sabe? Todo mundo trabalhando com mais alegria. Isso me fazia bem. E aí, todas as vezes que eu fiz projetos residenciais, os projetos residenciais iam muito bem, mas não era aquilo que me alegrava. Então, olha para você. Tenta se autoconhecer. Vê se você se identificou com um dos centros de inteligência que a Priscila falou. Estuda um pouquinho, se pergunta o que realmente você quer.
né? Ah, eu quero trabalhar com acessibilidade, Cássia, mas em Porto Velho não tem ninguém trabalhando com acessibilidade. Olha que oportunidade incrível que você tem de fazer sucesso trabalhando com acessibilidade ou trabalhando com urbanismo. Gente, poucos profissionais trabalham com urbanismo. Como é que pode, né? Ah, eu quero desenvolver peças para tigre, peças de designer para metais, torneiras, chuveiros. Vai atrás do teu sonho. Não cai nessa de que ser arquiteto em escritóriozinho vai te realizar. Pode não te realizar. Outra coisa, não deixa a sociedade dizer para você o que você quer. Você não busca uma profissão porque ela pode te dar dinheiro. Você precisa buscar uma profissão porque você vai ser feliz com aquilo. E quando você é feliz fazendo o que você quer, você ganha dinheiro. Não tem para onde fugir, você vai ganhar dinheiro. Algumas pessoas estão fazendo alguns comentários, como o nosso tempo está quase terminando, eu vou deixar um tempo para você fazer o seu fechamento também. Eu vou falar aqui, ó, Uhum. um comentário, né, da Fabiana, falando que temos sempre algo que fazemos de forma forçada. Olha que coisa importante. Que Sim. não é nosso, não é aquilo que você quer, mas você Uhum. se obriga a fazer porque você colocou na tua cabeça. E são crenças, tá, gente? Você colocou na tua cabeça que você precisa fazer para você ganhar dinheiro. Mas não. Uhum. Se você disser para todo mundo e você ficar conhecido, mas você tem que falar, não tem que ter vergonha, não tem que ter medo. Fala, eu trabalho somente com acessibilidade. Não, mas eu queria que você. Eu trabalho com acessibilidade, é esse o meu nicho, tá aqui o meu cartão, esse aqui é os meus projetos. E aí, vamos fazer sua acessibilidade? E convencer as pessoas a lidar com aquilo, né? A Suhaila fala. Que queremos saber de tudo. Aí eu quero comentar uma coisa para você. Priscila, é uma pergunta minha, tá? Ai, meu Existe Deus. alguma técnica que você possa nos passar hoje, agora, nesse momento, que nos auxilie nesse processo de autoconhecimento? Então, como acho que eu tinha falado com você antes, eu não posso passar uma ferramenta aqui agora que você vai fazer, vai aplicar e vai se autoconhecer. Não é assim que funciona. O autoconhecimento, ele demanda de muita autoobservação, ele demanda de você olhar para si, olhar para dentro, né? Ele demanda de você entender o que faz o teu coração vibrar, o teu coração mexer, né? Então, você precisa fazer um curso ou ler, enfim. Aí fica a critério de cada um. O Enneagrama, na minha opinião, o Enneagrama é a melhor ferramenta de autoconhecimento para você já ir nessa caminhada em busca de olhar para dentro, olhar para si e se perceber, tá? Então é bem legal essa questão assim do, do Enneagrama para o autoconhecimento. Uma boa referência para todo mundo é observa a tua saúde. Nós, seres humanos, nós somatizamos demais. Eu destruí com parte do meu corpo no momento, forçando uma coisa que eu não queria ser. Só que eu Uhum, não tinha consciência de que eu não queria ser. Então, uhum, eu não tinha consciência, mas o meu corpo estava dizendo para mim que aquilo não estava legal. Olha que interessante. Então, eu acho que uma boa dica que eu posso dar para a galera é: observa seu corpo. Você tem se sentido bem? Ou você está sempre com mal-estar? O seu estômago está sempre doendo? A sua coluna está chorando? Você está sempre triste, cabisbaixo? Está com tendências depressivas? Isso quer te mostrar alguma coisa. Quer te mostrar algo que talvez você esteja fazendo que não está te agradando. E isso uhum. é realmente um processo árduo, mas eu acho que vale a pena, viu? O autoconhecimento e a busca pela prosperidade nos campos da nossa vida é muito importante. E uma Muito pessoa pediu para importante. comentar que ela se sente muito infeliz porque ela se vê obrigada a fazer projetos em instituições governamentais, sendo que
gostaria de executar obras. Pois é, pois é. E aí, Então como vamos sair de ter uma que mudar. enrascada dessa, né? Tem que mudar, tem que ir atrás de mudar. Nenhuma mudança é fácil. E nenhuma mudança acontece do dia para a noite. Se engana a pessoa que acha que ela muda de um dia para o outro. Quando a gente muda de forma drástica e rápida, a gente não consegue sustentar a mudança. Então é bom que a mudança seja gradativa, aos poucos, que você se... A autoobservação é a coisa mais importante do autoconhecimento. Tá? Você se observar. Essa questão de olhar para a saúde é muito importante, isso que você falou. Porque a gente vai levando o dia a dia na correria e não para nem para respirar. Não para nem para ver qual é a emoção que eu estou sentindo no momento. Às vezes você está com raiva, nem sabe que está com raiva, acho que está até com fome. Porque você não conhece seus sentimentos, suas emoções. Então, se auto-observar é muito importante. Nós não fomos treinados, Priscila. Não fomos, não Nós fomos. não estamos preparados para lidar com as emoções. Exatamente. E é muito importante ter o autocontrole, trabalhar as suas emoções, a inteligência emocional, o autoconhecimento. Isso tudo são questões que hoje em dia é mais divulgado. Hoje em pessoas têm dia mais eu acesso, vejo né? mais acesso à informação. Antes era assim, antigamente você casava, você mulher casava, cuidava da casa, tinha filhos e cuidava da sua horta ali. O marido trabalhava fora, né? E era esse ciclo. Hoje não é mais assim. Hoje, olha a riqueza que a gente tem hoje, olha as possibilidades que a gente tem hoje. Hoje a gente pode fazer o que de fato a gente gostaria de fazer, o que de fato o nosso coração vibra. Então, quando você fala assim, ó, por exemplo, uma pergunta bem legal para a gente relacionar com o nosso propósito e entrar nessa questão da prosperidade. O que você faria se você não precisasse ganhar R$ 1 para fazer? O que você faria? Legal. Se faça essa pergunta, né? O que é que eu faria de forma gratuita se eu não precisasse receber para isso? Tá? Então, teve uma pergunta ali da Su, se a gente pode mudar o nosso centro de inteligência. Na verdade, não. Nem o nosso eneatipo, nem o nosso centro de inteligência a gente não muda. O que a gente faz é trabalhar as habilidades dos outros centros. Então, para você se tornar uma pessoa próspera, plena, né? Quando você consegue equilibrar os 3 centros de inteligência, aí você consegue vivenciar, você consegue se autoconhecer muito melhor. Quando você consegue alinhar esses 3 centros, tá? Não é uma tarefa fácil, não é rápida. Até porque, Pri, nós temos um pouquinho de cada centro, né? Mas um deles que destaca mais, não é isso? Exatamente. Como eu havia falado, acho que no comecinho, o cérebro trino, né? Então, a gente tem os 3 cérebros dentro de nós. Mas tem um deles que é mais latente. Então, quem é do centro emocional precisa sentir, precisa desse relacionamento, das emoções, precisa disso, precisa sentir. Quem é do ativo precisa fazer, né? Precisa estar no presente, precisa agir, precisa dessa questão da ação. E quem é do centro mental precisa compreender. Então, isso é mais latente dentro de cada centro. Mas a gente consegue, sim, trabalhar as habilidades dentro de cada centro, né? A Cássia, por exemplo, que falou ali, para mim não foi bom na minha época de coordenadora, porque eu me vi num trabalho extremamente burocrático que não era isso que eu queria para minha vida. De repente, se ela conseguisse alinhar essa questão do mental e trabalhar fora um pouco no emocional, ela poderia continuar sem se machucar, sabe? Então, se você pudesse, por exemplo, olha, eu sei que eu não me dou bem com o burocrático, então eu vou trabalhar 4 horas no burocrático e 4 horas eu vou para o meu emocional. Aí você consegue ir alinhando isso. Porque assim, a gente sabe, criar curso, desenvolver a gente técnicas sabe que novas, não é fácil.
É Não verdade. é fácil você mudar da água para o vinho. Não é fácil você mudar de carreira hoje, tá fazendo isso amanhã outra coisa, né? É, Muitas pessoas precisam do salário, precisam estar trabalhando, precisa daquela remuneração, precisa sustentar a sua família. Então, o que é que eu posso fazer para ir alinhando ao meu centro, ao meu eneatipo, ao meu propósito de vida? O que que eu posso fazer? Eu posso ir colocando umas pitadas daquilo que me faz bem ao longo do meu dia. Ou, de repente, trabalhar fora numa doação, né? Fazer um uhum, trabalho voluntário naquilo que o teu coração vibra. Porque daí você vai estar trabalhando naquilo que não te faz tão bem, mas vai estar trabalhando naquilo que te faz bem. E você vai alinhando. é, Então, é uma dica. pois é. Nossa, eu acho que nós realmente pudemos assim demonstrar um pouquinho do que nós queremos passar para as pessoas aqui hoje, né? Mas o Sim. que eu compreendi de verdade, Priscila, na minha busca pelo autoconhecimento, por tentar me entender melhor, ver o que me fazia bem, foi quanto refletiu na minha vida pessoal, o quanto Uhum. hoje eu sou mais leve, mais feliz, como hoje eu tenho foco naquilo que realmente me alegra. E eu coloquei metas na minha vida e eu estou alcançando todas, uma a uma, um passo após o outro, mas pelo autoconhecimento, eu consegui me sentir uma pessoa muito mais próspera. Então, assim, eu não tinha como deixar de passar isso para os meus alunos, para as pessoas que me acompanham, e já vou deixar aí para vocês a dica de seguirem o canal Descomplica Arquitetura e também o canal da Priscila. Já, o Giordani já vai disponibilizar aí para vocês o link novamente. Coloca novamente para eles poderem acessar, que a Priscila está realmente ajudando muitas pessoas com a ferramenta do Enneagrama, que é conhecida no mundo do marketing, do comércio, como uma das ferramentas mais incríveis e poderosas para o autoconhecimento. Então, gente, não tem coisa melhor do que o autoamor e o autoconhecimento para vocês desenvolverem uma vida profissional saudável e próspera em todos os sentidos, financeiramente, espiritualmente e assim por diante, tá? Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Eu vou disponibilizar a live para vocês, tanto no canal Descomplica Arquitetura do YouTube, como aqui no Instagram. E vou também colocar os textinhos que a Priscila passou e tudo para dar uma orientação de modo geral, bem resumido. Isso. Mas eu acho que Isso. vale a pena para todos vocês compartilharem com aquele amigo que precisa entender melhor essa questão do autoconhecimento. E essa live foi simplesmente para dizer o seguinte: busquem se autoconhecer, porque é incrível. É uma É. jornada incrível o É a autoconhecimento. jornada. É a jornada que leva a vida inteira. É, É uma jornada que leva a vida inteira e a eu gente diria que precisa leva se algumas permitir vidas. isso. Né? Mas Também, quem enfim, né? sabe? Mas enfim, Vamos fica aí. aproveitar a vida que temos. Exato, muito importante aproveitar a vida que temos e fazer o melhor que a gente pode dela, né? Isso. Seja íntegro com os seus sentimentos, né? Pessoal, eu Uhum. acho que é isso. Nosso horário É ainda, nós isso. temos 6 minutinhos, né? Se Olha vocês só. quiserem fazer alguma pergunta para a Priscila, aproveitem aí a nossa estudiosa do Enneagrama e façam perguntas. O que vocês gostariam de dizer? Ai, Demora um ai, pouquinho. ai, parte 2, Priscila, e Já. agora? E agora, vamos organizar, porque a gente gosta muito de conversar. Às vezes eu ligo para cá e a gente fica horas conversando, É é muito verdade. bom, né? É, é verdade. Hein, Flui gente, a mas é isso, sintonia. né? Eu acho É que isso. tá tranquilo. É só uma introdução, né, aos centros de inteligência aí, para É, você já ir se auto-observando, se você é mais ativo, se você é mais emocional ou se você é mais mental, né? Se auto-observe, se olhe, se cuide e vá em busca do autoconhecimento. E o Enneagrama aí fica a dica, porque é uma sabedoria milenar que vem para nos auxiliar aí nessa jornada de autoconhecimento.
É isso aí, gente. E aí fica a dica. É só uma introdução, é uma pincelada. Sejam mais felizes nas suas escolhas. Se conheçam, tá bom, gente? E a gente se vê na próxima live. Isso Logo, mesmo. assim que for, surgindo as nossas novas ideias. Hoje o meu aluno Arley pediu uma live sobre a TIS, que é a assistência técnica em adaptação de interesse social, Olha só. porque é uma coisa legal. E aí vamos ver. Aí pra frente a gente vai assistir mais lives, né? E a Priscila também Ótimo. tem lives todas as terças, né, Priscila? É isso aí. Todas as terças-feiras vou tentar trazer aí uma pincelada de autoconhecimento para gente ir se evoluindo aí nessa jornada. E você indica algum livro pra gente, Priscila? Eu tenho Ah, um livro tem. aqui, ó, sobre enneagrama que é muito bom. Olha, meus livros tudo assim, né? Cheio de post-it. É A Normal. Sabedoria do Enneagrama. Muito bom esse daqui. Para quem não conhece o enneagrama e quer aprender um pouco mais, ele é bem completo, bem legal. Legal, gente. Então é isso. Uma boa noite. Eu aguardo todos vocês na nossa próxima live, no canal Descomplica, no Instagram da Cassiana, no Instagram da Priscila. Enfim, vamos conhecer e vamos nos conhecer. É isso. Isso mesmo. Boa noite Um para beijo. todos. Um beijão.